Olá, bom dia, queridos amigos. Hoje, nessa quarta-feira, fazemos um evangelho um pouco mais extenso. Tenham a paciência, vejam até o fim, porque fazemos também um passe, reenergizando nossos centros de força, que são corresponsáveis por nossos órgãos do corpo, o equilíbrio do corpo físico. Então somos todos agraciados por estarmos neste caminho, nessa doutrina que levanta o véu. Descomplica, faz com que nós entendamos qual o nosso papel aqui, de onde viemos, para onde vamos, mas sempre felizes porque temos Deus conosco. Fomos criados para sermos felizes. Apesar de todas essas dificuldades que estamos passando, vemos que estamos nos fortalecendo. E não dá para viver sem uma fé, sem uma religião, a que seja, porque Deus é um só. Então vamos lá, pedindo a permissão para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, envolvendo todos neste manto de amor e carinho. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, eu vendo o que falar, peguei aqui o livro Pensamentos que Ajudam, Inspirações de Paz, Saúde e Felicidade para a sua vida. Porque nós temos que ter, como eu refletimos ontem, pensamentos, atitudes positivas. Então, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos. Relacionamento é que vai dizer, a maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas é que vai dar o termômetro se estamos indo bem ou não. Porque será que há alguém que só encontre pessoas que lhe chateiam, que lhe magoam? Será que são as pessoas ou somos nós que temos que mudar? Vamos ver. Não me canso de repetir, em grande medida, a vida é o resultado de nossos relacionamentos. Temos que aprender a deixar o eu um pouco de lado para começar com mais generosidade, mais consideração e mais delicadeza. Com certeza, vamos rever. Quem disse isso foi Piero Máximo Forni. Piero Máximo Forni. Depois eu vou pesquisar quem foi. Se quisermos saber se a nossa vida vai bem, um dos indicativos mais precisos, como eu disse, é analisar como estão os nossos relacionamentos. Viver é se relacionar a todo instante, de modo que, se as nossas relações caminham bem, temos um forte indicativo que nossa vida vai bem, porque somos pessoas socialmente boas e agradáveis e de fácil convivência. Isso pode não garantir a felicidade, mas é uma boa parte dela, se não a maior parte dela. Então, através desses relacionamentos é que nós vamos, por exemplo, muitas vezes nós temos as intenções boas e somos julgados, né? Somos decepcionados, pessoas também que nós pensávamos que fossem nossos amigos, que já fizeram até coisas boas, de repente tem uma atitude que nos magoa, né? E nós temos que saber que estamos aqui nesse mundo de prova e expiação. E que se nós tivermos a nossa boa intenção, é o que importa. Que os outros pensem, né? Porque existe realmente. Aí o que é que nós temos que fazer?
praticar o que nós aprendemos, ter indulgência, ter paciência, né? Dar os limites também, porque nós também não podemos ficar passando a mão o tempo inteiro, tapeando, né? Eu tenho, assim, uma vivência com muitas pessoas, porque há quanto tempo que nós estamos nos relacionando e procurando ajudar, né? E nós viemos aprendendo durante esse tempo. Existem muitas pessoas que não entendem, né? O sentido do que é você chegar para um grupo que você está lidando mais de 20 anos, né? Como é o caso lá na nossa casa. E aí nós vemos que elas ainda têm atitudes que não condizem, que vão prejudicar, né, a elas mesmas. Então eu fico como se fosse assim, a mãe no caso. A mãe e o pai tem que só passar a mão na cabeça ou tem que falar o que está errado? Então, aconteceu um fato desse lá essa semana. Eu tive de falar porque nós estamos beneficiando, fazendo o possível, com muita luta, né? Então, uma coisa boa para elas, né? Mas, infelizmente, poucas, uma ou duas, não dão esse valor e criticam, né? Criticam. E aí faz com que a própria pessoa que está com boa vontade de ajudar, que está lá, fique até desista. E quem vai ser prejudicado? Elas mesmas. Então eu sei que elas precisam de carinho que nós damos, elas precisam de atenção, todos eles lá, nós amamos todos, mas nós temos que puxar a corda, né? Para poder mudarem, porque nós temos que sermos sinceros, nós temos que olhar nos olhos dos outros. E muitas vezes isso não acontece. Mas isso não quer dizer que nós estejamos maltratando, nós estamos ensinando, e não vou mudar a maneira que eu penso, né? Porque eu sei que é para o bem delas. Pai e mãe que passa muito a mão na cabeça dos filhos, deixando para lá, quem é que é o mal prejudicado? O que é que nós vemos lá, muitas vezes, que vimos no nosso próprio reduto familiar? Tudo isso. Nós temos pessoas, até na nossa família, que a vida inteira, por bondade, pai passou a mão na cabeça do filho, o filho não ficou produtivo. Quem foi que sofreu no final? A própria pessoa que tem anseio de ser produtivo, né? De ser igual a todos, de conquistar suas coisas. Então é esse o nosso papel. Eu espero que esse meu desabafo aqui sirva, né, para todos refletirmos a respeito da nossa postura diante de uma direção, né, de uma tarefa que nós já fazemos há tantos anos e que vemos, logicamente, várias pessoas sendo produtivas, se melhorando, mas nós não podemos deixar que 2 ou 3 no máximo estrague uma tarefa e prejudique as próprias pessoas. Já tivemos já tivemos exemplos de pessoas que foram lá ajudar, mas que com esse clima desistiram. Quem foi que ficou prejudicado? Então, esse relacionamento, nós, com todas as pessoas, tem que ser bem pensado e tem que, se nós traçamos, é para o bem, então vamos fazer, né? Então, temos que entender, né? Temos que entender todos aqueles que nos ajudam, que nos caluniam e nos perseguem, até os desencarnados, que são os necessitados. Porque nós, quando uma obra está indo bem, eles não querem a regeneração, e se não podem nos atingir, vai
né, com o filho para poder fazer uma malcriação, uma que nós falando assim, não são ingratos muitas vezes, né? Então nós temos que ver que na nossa família que nós temos é o nosso maior laboratório, é a nosso maior teste. Então o melhor para todos nós é nos reportarmos sempre ao Evangelho. O que que Jesus faria? Logicamente que nós não somos perfeitos para fazer assim, mas vamos ter compreensão com o outro, vamos abrir o nosso coração, abrindo as portas do nosso coração, para ajudarmos todos aqueles que ainda não entenderam. Falo aqui de relacionamentos de uma forma geral, incluindo as uniões afetivas, familiares, amizades e outras que a vida faz com que se estabeleça um tipo de laço conosco. Vale a pena nos perguntarmos se nossas relações são saudáveis, duradouras e prazerosas, ou que costumam ser tempestuosas, cheias de conflitos que nos esgotam e geralmente por isso de curta duração. Nós é que somos os agraciados quando nós semeamos a paz, temos amigos, nós é que somos beneficiados, porque dá aquela tranquilidade e hoje todos nós estamos em busca dessa paz. Todos nós. Logicamente que quando nós somos mais novos não temos essa maturidade, né? E aí às vezes nos aborrecemos, brigamos, né? Ficamos com raiva daquela pessoa, deixando de conviver, e todos nós perdemos com isso, principalmente família. Família veio junto, irmãos, tios, filhos, pais, mães, para viverem bem, para um aprender com o outro. Então é muito triste quando nós vemos irmãos, inimigos, irmãs, né? Deixando que os primos não convivam. Isso é muito triste. Mas o que é que nós vamos fazer? Orar. Orarmos, darmos os exemplos, porque todos são filhos de Deus, têm a centelha dele, têm uma imaturidade. Então vamos valorizar tudo isso que nós temos, né? Às vezes nós recebemos umas mensagens, né, psicografadas de pessoas de nossa família também, que vêm dando esses conselhos, porque eles se incomodam quando eles veem a desavença familiar, porque muitas vezes eles erraram aqui e chegam lá, tomam ciência do que teriam que fazer, teriam que ser mais maleáveis, mais compreensivos, ter alteridade e conviver com as diferenças. Então, esses relacionamentos são muito importantes para nortear a nossa jornada. Claro que não falo de relacionamentos perfeitos, porque não somos anjos, mas se eles forem predominantemente espinhosos, precisamos avaliar o que está acontecendo, qual o nosso grau de participação nisso. Via de regra, apontamos o dedo para o outro. Temos uma lista de defeitos para descrever nosso afeto, que já está quase virando desafeto, se é que já não se tornou. Embora eu não possa questionar uma lista, devo respeitar seu ponto de vista, por acreditar em você, que você deve ter razão de alguma coisa, com certeza. Não posso deixar de pensar que seu parceiro deve ter uma lista igual à sua. E agora, como ficamos? Então, cada um tem suas diferenças com os outros. Então, a mesma lista que eu enumero, que eu acho que a pessoa tem, a outra também. Então, nós temos que conversar, né? O diálogo, ter valorizar principalmente uma amizade.
Então, a amizade, ela não se sonha, não se busca, não se sonha, ela exerce-se. É uma virtude ter amizade, saber conviver com os outros, com as diferenças, é uma virtude. E sempre nos beneficia quando nós praticamos ela. Acredito que as crises nos relacionamentos somente se resolverão quando cada um estiver disposto a diminuir o peso da existência para o outro. Cada um. Então é 50%. Nós também não somos perfeitos. Cada um menos egoísta, cada um aprendendo a deixar o eu um pouco de lado para ser mais generoso? Será que não estamos muito chatos, cobradores, perfeccionistas, inflexíveis, mal-humorados e grosseiros? Vamos refletir. Diante dessas perguntas que reconheço serem incômodas, logo nos apressamos em dizer que o outro é assim. E com isso fugimos da reflexão que nos cabe, como se em algum nível menor ou maior não tivéssemos parcelas alguma de responsabilidade pela crise que enfrentamos. Temos sim. Em relacionamentos marido e mulher também é 50% muitas vezes. A sua maneira que você quer que o outro seja a sua imagem e semelhança, você não aceita a maneira de ser do outro. E não é com briga, não é com discussão, não é trazendo para seu lar desavença que você vai conseguir. E aí, automaticamente, sintoniza com aqueles que não querem lhe ajudar, que ficam esperando uma brechazinha para poder interferir. Então, o melhor caminho que eu hoje pratico é a oração. Orar por aquela pessoa, entender aquela pessoa e pedir a Deus e aos anjos que os ajudem a entenderem que eles fazem mal a eles mesmos quando não semeiam a paz. E lembre sempre, família é nosso bem maior. Um dia, se nós realmente necessitarmos, aqueles que têm vínculos conosco é que está ali. Com certeza. E tantos que nós conseguimos aí, irmãos pelos laços do coração. Eu mesmo não tenho. Tive 2 irmãos que não tive convivência. E tenho amigos, irmãos pelos laços do coração. Que maravilha. Lembra, a amizade é uma virtude. Que tal abandonarmos a tática da espera, aguardarmos que o outro mude para mudarmos, costuma levar qualquer relacionamento, que aquela relação à estagnação e às mares desgastantes. Porém, muito provavelmente, se nós mudarmos, reações positivas poderão ocorrer. Deixemos o nosso eu um pouco de lado, isto é, o nosso egoísmo, que nós ainda temos muito, egoísmo e orgulho, que atravanca a nossa marcha, como nós falamos. E com ele o desejo de querer que a vida gire em torno de nós mesmos. Vamos ter consideração pelo outro. Vale dizer, tentemos pensar no que ele gosta, no que ele precisa e no que faz bem a ele, segundo a ótica dele e não a nossa. Dê preferência a amar a pessoa como ela gostaria de ser amada. Amar os outros, né, como gostaríamos que fôssemos amados. Diz o Evangelho. Dê preferência a amar a pessoa como ela gostaria de ser amada. Repetindo, ela não é incrível. Sejamos então mais generosos, procuremos dar e não apenas receber. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, como diz São Francisco de Assis. A mesquinhez tira o encantamento do amor. O egoísmo nos leva à solidão. A frieza nos transforma em estátuas mortas. Mas o amor
Ele nos faz as pessoas mais incríveis do mundo. Só ama quem é capaz de sair de si ao encontro do outro. Então nós temos que sair de si para ir ao encontro do outro. E essa reflexão, o título é Saindo de Mim. Então nós vamos entender o que é que ele quis dizer. Não vamos esperar que o outro se modifique para poder nós reatarmos a amizade. Comece hoje você mesmo, reflita o tanto que vocês também muitas vezes já conviveram e que por uma intransigência, né, uma maneira de pensar de um e de outro, eles se tornam inimigos. Muita luz, muita paz. Que Jesus seja sempre o nosso norte, que nos ajude a cada dia mais entendermos o outro, termos indulgência, termos paciência, nos libertarmos do orgulho e do egoísmo, saindo de nós essa centelha que para espargir essa luz irradiando a todos. Vamos pensar neste momento, envolver todos que sabemos que são inimigos, para que eles sejam tocados, para que eles deem o primeiro passo. E vibrando, procurando a felicidade, assim como diz Joana de Ângeles, as 5 regrinhas que eu gosto sempre de repetir: a vida é bela, eu nasci para servir, eu nasci para amar, o mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço a outra. E há um sol brilhando dentro de mim. Que maravilha, todos nós envolvidos nessa psicosfera de luz, de paz, que vem as energias do alto irradiando nossos centros de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, esplênico e o básico, 7 principais, que tenhamos toda essa energia motivadora, transformadora, para semearmos a paz e a luz. Que as águas sejam colocadas para fluidificação e que sejam colocados esses bálsamos renovadores de força, de paz, de equilíbrio e de amor próprio e amor aos outros. Que vibremos por todos os grupos de oração, todos aqueles que estão listados também na nossa casa, que estão com Covid, que sejam fortalecidos, não percam a esperança, os entes queridos que perderam seus queridos, que sejam acalentados os corações, confiando que foi o melhor para ele. Deus também precisa das pessoas boas junto. Todos que estão em tratamento emocional, todos os profissionais de saúde, todas aquelas queridas amigas que estão hoje nos ajudando, a psicólogas, a fono, a psicopedagoga, todos aqueles que atenderam o nosso chamado, ajudando os nossos irmãos que necessitam, que sejam envolvidos nesse manto de amor, e todos aqueles que fazem que deixam os profissionais, que deixam aquela agenda para o social, que tenham a força e que façam mesmo, porque fora da caridade não há salvação, que é a máxima da nossa doutrina. Salvação no sentido de encontrar paz, porque todos nós precisamos ajudarmos uns aos outros. Muita luz. E avante com Jesus, paz e harmonia para todos. Um beijo no coração de todos. Acessem o nosso canal, searacentelhadeluz@gmail.com. Vibrem pelo Brasil, esse país tão querido, pátria do Evangelho. Que sejam envolvidos todos esses dirigentes, para que se chegue num acordo, que pensem no outro e amem o próximo.
Graças a Deus, graças a Jesus.